Senhor, tira todo impedimento, todo ferrolho de ferro, toda porta de bronze, Senhor, que o inimigo tem travado para impedir a vitória do teu povo. Joga por terra, repreende, Senhor, abre porta por misericórdia, por graça, ó Deus, porque nada, Pai, é por merecimento, porque nós não merecemos, como eu sempre falo, nem os seus castigos, mas pedimos que a tua misericórdia se estenda sobre as nossas vidas e sobre todo aquele que tem contribuído para essa obra. Senhor, pedimos, ó Pai, pela vida de Mateus, que irá trazer a mensagem, pedimos pelas nossas vidas que iremos estar aqui ouvindo, as pessoas que estão aí na internet também escutando, que o teu Espírito Santo possa usá-lo como sempre tem usado, ó Deus, para que sejamos edificados através da tua palavra. Assim te agradeço, Jesus, por essa oportunidade. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor mais uma vez. Amém. Graças a Deus por mais um dia de reuniões dessa casa e por mais um ano que nós, não somente nós estamos reunidos aqui, mas por mais um dia e mais um ano que nós, Igreja de Jesus Cristo, temos a oportunidade de pregar livremente as boas novas do Evangelho. Não é? Nós comemoramos hoje mais um ano da Reforma Protestante, que aconteceu no ano de 1517. E foi graças primeiramente a Deus, por meio desse evento e por meio de Martinho Lutero, que nós tivemos uma completa ruptura com o catolicismo romano, que na época era muito ainda influente e que, por conta da sua influência, ela tinha uma influência e exercia determinadas coisas, como por exemplo, não somente a dificuldade, mas completa vedação ao acesso à palavra de Deus. E nós sabemos da importância que essa palavra tem para nós, principalmente porque nós sabemos que essa palavra é viva. A palavra de Deus não é somente o que a gente encontra escrito no papel da Bíblia. A palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo encarnado em pessoa, mas também revelada a nós através de escrituras, através de algo que foi registrado através de palavras, ao ponto de ser tão importante que o próprio Paulo deixa registrado na carta aos Romanos, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, durante muitos anos, nos séculos passados, muitas e muitas almas, infelizmente, com muita dor e penar que a gente fala isso, mas pereceram porque não tiveram acesso a esse conhecimento durante muitos séculos, porque essa palavra era completamente vedada às pessoas daquele tempo por conta da influência que o romanismo exercia no mundo todo. E aí Deus, num dado momento, através de um homem, então inicia um movimento, inicia uma reforma e traz de volta à tona a sua palavra que antes havia sido, vamos dizer o termo correto, completamente escondida, dada e completamente retida de uma forma que os homens não tinham acesso a ela. Hoje, para a glória de Deus, nós estamos aqui hoje, graças primeiramente a Jesus Cristo e a esse evento que ele promoveu lá em 1517, através da vida desse homem chamado Martinho Lutero. Hoje temos acesso à palavra de Deus. Você que nos acompanha através dessa transmissão, ouve essa palavra sendo pregada, exposta, explicada, para a glória de Deus, por causa desse evento que foi importantíssimo, não somente para a igreja, mas para a salvação de milhares de almas desde então. Queridos, vamos então continuar com as exposições dos evangelhos. No Evangelho de João, capítulo de número 7. Capítulo de número 7, versículo de número 10 a 13. Amém? Uma leitura curta para nós, com alguns ensinamentos que a gente pode reter de estudo. Vamos ler João, capítulo 7, versículos 10 a 13. Que diz o seguinte: mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde ele está? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo.
Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Amém? Bom, nós estamos aqui diante do texto que é a continuação do que nós lemos, que o pastor trouxe para nós na reunião de ontem, no início do capítulo 7, que fala sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus, ou seja, dos parentes e dos irmãos consanguíneos de Jesus mesmo. Tá? Tem muita gente que vai dizer ainda no romanismo que Maria, mãe de Jesus, permaneceu virgem após a concepção e o nascimento de Jesus. Não? E a gente lê com base em textos como esse. Tem gente que vai dizer que a palavra usada para irmãos aqui é para se referir a parentes, mas também é uma palavra usada para se referir a irmãos consanguíneos mesmo, pessoas que eram do mesmo pai e da mesma mãe. E aqui nós vimos, no início desse capítulo, a incredulidade desses irmãos de Jesus, pessoas tão próximas, tão íntimas, que sendo próximas também da mãe de Jesus, que recebeu a mensagem do próprio anjo, dizendo que ela seria mãe do Filho do Altíssimo, ainda assim não creram em Jesus Cristo, mostrando então que a fé em Jesus Cristo, ela depende única e exclusivamente de um ato, como nós já vemos acompanhando há muito tempo, de um ato soberano de Deus no coração do ser humano. Se não for Deus para agir em favor de uma determinada pessoa, para inclinar esse coração endurecido e morto nos seus próprios pecados à vontade de Deus, essa pessoa nunca crerá em Jesus Cristo, ainda que ela tenha todas as evidências que sejam necessárias para que ela creia. A gente já abordou no capítulo de número 6, do capítulo anterior, que a incredulidade não é algo que surge no coração do homem pela falta de provas, pela falta daquilo que comprove Deus e o seu poder, mas é justamente a dureza do coração. Diante das evidências, o coração do ser humano ainda pode se endurecer e não crer. Os irmãos de Jesus não criam, pelo menos até esse ponto, não criam em Jesus. E aqui nós chegamos então no versículo de número 10, onde nós lemos, que vai nos trazer algumas lições, principalmente sobre a questão da divisão que Cristo causa entre as pessoas. Divisão não no sentido de que Jesus é uma pessoa que vai trazer contendas entre as pessoas, mas a divisão no sentido de que ninguém fica imparcial diante de Jesus. Alguém sempre vai ter um posicionamento. E o próprio Jesus disse em um dado momento: quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então não existe meio termo, não tem como ficar em cima do muro com relação a Jesus. Não há imparcialidade, neutralidade. Cristo e a sua palavra e os seus mandamentos, as suas feituras, a sua obra, sempre vai gerar divisão. As pessoas sempre vão ter um lado, ou é do lado do próprio Cristo ou em oposição a Ele. Ainda que essa pessoa não faça nada diretamente para se opor, mas só o fato dela não estar com Jesus, ela já se opõe segundo as palavras do próprio. Então vamos observar mais uma vez a leitura para a gente poder acompanhar. O verso 10 diz: mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas em oculto. Então aqui Jesus está subindo para a comemoração da festa dos tabernáculos, uma das muitas festas, uma das 3 principais festas que os judeus comemoravam uma vez por ano. Então Jesus aqui ele age segundo o tempo e segundo a vontade de Deus o Pai. Os irmãos sobem, os irmãos foram embora para a festa. E todo judeu comemorava essa festa, porque era uma das festas mais importantes que eram celebradas e comemoradas pelos judeus ao longo do ano. Então era natural que todo mundo fosse junto, assim como, por exemplo, a gente vê lá no livro de Lucas, um pequeno relato da infância de Jesus, onde toda a família está indo para Jerusalém para adoração. Então vai Maria, vai José e vai também Jesus, na sua idade de 12 anos. E se os irmãos de Jesus já eram nascidos naquela época, embora não entrassem no relato de Lucas, também foram juntamente com a família toda. Então era comum que a família, os parentes se reunissem e fossem todos para o mesmo local onde a festa seria celebrada. Mas aqui a gente vê que Jesus ele vai depois que os irmãos já tinham subido à festa. Ele não vai seguindo de acordo com o que era comum na época, que fosse todo mundo junto. Jesus ele aqui age segundo o tempo e a vontade de Deus, o Pai. A gente tem que entender que todas as vezes quando Jesus se movia de um lugar para outro, na sua missão, no seu ministério, ele ia de acordo com o tempo certo, com o tempo determinado. Um dos muitos exemplos disso
é a chegada de Jesus após os 4 dias de morto de Lázaro. Uma das irmãs vai chegar para Jesus e falar: se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus vai consolá-la, dizendo que aquela morte não era para ruína completa de Lázaro, aquilo serviria para a manifestação da glória de Deus. Então Jesus não chegou atrasado, conforme as palavras dela. Jesus chegou na hora correta, Jesus chegou na hora certa. Porque tudo que Jesus fazia era de acordo com a vontade de Deus, para que assim Deus, o Pai, fosse glorificado. Então Jesus ele sai para essa comemoração, dessa celebração dessa festa, como nós estamos lendo aqui, no tempo correto. Ele não está chegando atrasado, não está chegando depois. Os irmãos foram na frente, Jesus chegou atrasado porque veio depois. Não, ele vem na hora certa. Jesus tem a compreensão que todos nós devemos ter quando nós olhamos para as Escrituras, quando a gente olha para Eclesiastes 3, que diz que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Jesus chegou no lugar certo, na hora em que ele deveria chegar. Nós também devemos ter essa mesma noção. E sermos sensíveis, inclusive, a quem nos move. Porque a gente entende que Cristo era o tempo todo movido pelo Pai. Era o Espírito Santo que repousava e estava em Jesus Cristo, que o movia a fazer tudo que ele fazia e o impelia a ir aonde quer que ele fosse. Nós temos que ter essa mesma sensibilidade para saber quando é o tempo certo que nós agimos para as coisas. Claro que há coisas na nossa vida cotidiana que a gente não precisa de uma sineta mágica, digamos assim, para saber quando agir. Mas para decisões muito importantes na nossa vida, para coisas que realmente têm valor, agregam peso espiritual, a gente tem que saber o momento certo para agir. E por isso que nós precisamos da direção e do guiar de quem nos guia, que é Deus. A gente não pode se guiar pelo próprio coração para justamente não fazer coisas precipitadas antes do tempo, ou depois quando já se passou o tempo e agora já não tem mais por que realizar determinada coisa. Aqui a gente vê então Jesus Cristo, embora o texto não vai dizer necessariamente isso, mas sendo guiado por Deus o Pai, para que então chegasse até onde ele tinha que chegar no momento exato, correto e determinado por Deus o Pai. O servo de Deus ele tem que ter esse discernimento espiritual. Nem toda a oportunidade aparente ela vem de Deus, mas é um momento certo para agir e é um momento certo para se movimentar, principalmente com relação ao que nós fazemos que tem peso espiritual. Verso 11 continua dizendo o seguinte: ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: aonde ele está? Então aqui a gente vê uma expectativa em torno de Jesus, mas que não era uma busca sincera pelas palavras e pelos ensinamentos de Jesus e pela verdade, que era o que Jesus sempre se dedicou a ensinar. Não, o interesse aqui é que eles queriam encontrá-lo para o que eles sempre faziam, que os judeus sempre foram bons em fazer durante todo o tempo de ministério de Jesus, que foi acusá-lo, tentar interpretar Jesus em uma situação difícil. O interesse é que os judeus, perguntando por onde Jesus está, como pessoas frenéticas, onde é que ele está? Durante a festa, perguntando por Jesus para saber onde é que ele estava. Não era o interesse, como nós já vimos no Evangelho de Mateus, em aprender de Jesus, não era interesse em se encontrar com Jesus, não era se alegrar juntamente com ele nessa ocasião de festividade, era sempre para fazer o que os judeus sempre faziam, que era acusar Jesus de alguma coisa ou tentar pegar ele em uma situação difícil para acusá-lo de blasfêmia ou qualquer outra coisa do gênero. Então a gente vê com isso aqui que ainda hoje tem muita gente que busca Jesus pelas motivações erradas. Vão até Jesus, mas vão movidos por interesses próprios, curiosidade, interesse, oposição, mas não vem por arrependimento e por fé. O motivo pelo qual as pessoas devem buscar Jesus, o motivo pelo qual as pessoas devem se empenhar em buscar a Jesus, não é por qualquer outra coisa a não ser para que encontrem a sua satisfação nele, para que encontrem todo o seu prazer nele, que uma vez que encontrem esse prazer, essa satisfação, passam a viver com ele e nele. É porque o que nos motiva justamente a vivermos em Jesus é porque a gente se sente satisfeito nele. Quem não está satisfeito com Jesus, geralmente vai embora, abandona tudo, larga Jesus e volta para a sua vida anterior antes de encontrá-lo. Mas nós permanecemos por quê? Porque a nossa satisfação está nele. Glória a Deus. Então, o que motiva o crente, a busca contínua por Deus, a busca diária por Jesus Cristo, a viver sempre
olhando para as Escrituras, obedecendo com fé fervorosa, com piedade, com perseverança, é justamente encontrar em Jesus aquilo que nos falta, é encontrar em Jesus aquilo que nos satisfaz. A vida do ser humano se resume a uma busca incessante por algo que venha encher o coração, encher a sua alma. E só Jesus Cristo que pode fazer isso. Nós devemos buscar a Deus não com interesses próprios, não por mera curiosidade, porque nós ouvimos falar que em tal igreja, em tal evento, em tal lugar ocorre isso, isso, isso. Não. A gente tem que ir a Jesus por conta do que Ele mesmo diz a respeito de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se essas palavras de Jesus não são suficientes para despertar o interesse da pessoa em vir a Cristo, qualquer outra coisa é inválida, qualquer outra coisa é descartável, e logo não vale a pena ir atrás de Jesus se não for por esse motivo. Se não for pela concepção de que nós acreditamos realmente que Jesus está certo e verdadeiro quando Ele diz que Ele é o único caminho, o único acesso, a única via pela qual se chega a Deus, então se recebe a salvação. A gente vê então no verso 11, os judeus mais uma vez procurando Jesus pela festa, como pessoas frenéticas, perguntando onde Ele está, mas esse interesse não é correto, não é um interesse justo. Estão procurando Jesus para picuinha, estão procurando Jesus para mais uma briguinha que eles sempre gostavam de estar sempre confrontando e se opondo a Jesus. Não era porque estavam realmente interessados em qualquer outra coisa. O verso continua, verso de número 12, e havia grande murmuração. Uns diziam, Ele é bom, outros, não, antes engana o povo. E aqui a gente vê uma das lições talvez mais importantes dessa leitura que a gente está acompanhando aqui. Até então a gente sabe que Jesus era uma figura muito notável. Ele era uma figura que as pessoas já conheciam muito bem por conta das suas obras, dos seus milagres, das suas palavras, inclusive escandalosas, que a gente acompanhou no capítulo 6, que os judeus ficaram plenamente escandalizados com o que Jesus falou sobre comer da sua carne e beber do seu sangue. Nós nos debruçamos aqui sobre esse sermão em algumas semanas, no capítulo de número 6. Então Jesus, vamos dizer assim, já tinha se tornado uma figura conhecida e talvez até polêmica no meio do povo judeu. Então, no meio da festa, as pessoas, além de estarem procurando por ele era, vamos dizer assim, um assunto da festa. Alguns diziam acerca de Jesus, como a gente viu no verso 12. Diziam alguns, Ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. A divisão de opiniões sobre Jesus é uma coisa clara e evidente. E ela vai sempre acontecer até a consumação dos séculos. Mais uma vez, relembrando o que foi dito aqui no início do sermão, não existe imparcialidade com relação a Jesus. Jesus mesmo, em um dado momento, ele vai dizer, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que todos, literalmente 100% das pessoas serão atraídas a ele para serem salvas. Ele está dizendo que todas as atenções serão voltadas para ele, que é o que realmente acontece ao longo desses mais de 1.900 anos de história da igreja. Quando se fala no nome de Jesus Cristo, as atenções estão sempre voltadas para esse homem, seja para dizer Ele é bom, como a gente viu no verso de número 12, ou para pessoas que vão se opor e dizer não, antes engana o povo. Então, a divisão de opiniões, de lados sobre Jesus, é uma coisa que é claramente evidente. E ela é uma coisa que se faz, inclusive, necessária. Ela é necessária. Não há imparcialidades quanto a Jesus Cristo. Não se fica em cima do muro com relação à pessoa do Filho de Deus. Não há uma insensibilização, uma apatia quando se toca no nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus, a sua pessoa, a sua história, a sua obra, ela vai tocar no coração das pessoas de uma forma em que elas ou vão achar isso bom e vão se sentir atraídas a Jesus por isso, ou elas simplesmente vão ser pessoas frias que vão tratar isso com a maior frieza ou com a maior, como é que posso dizer, hostilidade. Com a maior frieza ou hostilidade. Não existe imparcialidade com relação a Jesus. Uns aqui reconhecem Ele como bom, outros o acusam de enganação. O Evangelho, então, ele divide os corações das pessoas. O Evangelho causa essa divisão. E não há neutralidade diante de Cristo. Cada pessoa é chamada a tomar uma posição diante dele. Mais uma vez, evocando o que o próprio Jesus disse em um certo momento. Quem não está comigo, ele não diz, ok, está neutro, está tranquilo. Ele vai dizer, quem não está comigo,
contra mim, está se opondo a mim, está fazendo uma oposição direta à minha pessoa e à minha obra e às minhas palavras. Quem não está comigo está contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, quem comigo não está trabalhando, quem comigo não está ajudando, está atrapalhando. É isso que Jesus está dizendo quando ele fala essas palavras. Então não existe nenhuma neutralidade diante da pessoa de Cristo, não existe neutralidade diante do Evangelho de Jesus Cristo. A coisa mais natural que nós veremos é pessoas que acolhem, abraçam e se entregam a Jesus e a essas palavras, ou pessoas que de todo rejeitam. Aí é interessante a gente pensar que existem pessoas que rejeitam, digamos assim, com a aparência de alguém que abraçou. Tem pessoas que realmente vão parecer, vão dizer ser de Cristo, vão parecer ser de Cristo, vão começar a falar como gente que é de Cristo, vão começar a frequentar uma igreja de Cristo, vão começar a participar das atividades de uma igreja de Cristo, mas no final sempre vai ter alguma coisa que vai testificar que essa pessoa ela é oposta a Jesus Cristo, que ela se opõe diretamente a Ele, que é uma pessoa que não tem nada a ver com Ele, com as suas palavras, com a sua obra. Infelizmente, uma coisa que a gente está vendo aí nesses últimos tempos e nesse último século é essa, digamos assim, tentativa das pessoas de serem, vamos dizer assim, simpáticas com a fé cristã, mas sem necessariamente serem cristãs. Isso não existe. Não existe simpatizantes da fé. Existem aqueles que vivem essa fé ou aqueles que simplesmente a rejeitam. Não existe simpatizar com o Evangelho. Não existe, por exemplo, cristão não praticante. Uma pessoa cristã ela não é. Ela pratica, ela vive uma vida prática do que é a fé em Jesus Cristo, ou ela simplesmente não está nem aí para Jesus e se opõe diretamente a Ele. E durante todo o Evangelho a gente vai ver que o cenário é justamente esse. Tem aqueles que estão com Jesus e aqueles que se opõem ferrenhamente contra a sua obra e contra a sua pessoa. Voltando então para o verso 13, que fecha a leitura que nós fizemos, diz o seguinte: todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. O medo da perseguição calava muita gente que acreditava em Jesus. Rapaz, gosta. Com base nesse verso número 13. Né? Todavia ninguém falava dele abertamente, ou seja, os falatórios, digamos assim, que versavam aí sobre Jesus não era aquela coisa aberta para todo o público que estivesse passando ouvisse. Era uma coisa mais panelinha, grupinho fechado, né? Lembrando que nós temos aqui um contexto de uma festa excitada, né? E está sendo celebrado. Então Jesus ele era falado ali entre as pessoas, comentado, mas não de uma maneira aberta. As pessoas tinham medo dos judeus por conta da oposição de Jesus aos judeus e vice-versa. Então não eram ditos abertamente. Então o medo da perseguição calava muita gente que acreditava em Cristo aqui, por isso que eles não falavam abertamente, porque tinham medo dos judeus. O medo do homem ainda silencia muitas pessoas. O medo é um sentimento real que o coração humano tem por conta, inclusive, da queda. No nosso estado caído, nos nossos pecados, um dos sentimentos que permeiam o nosso coração é o medo, é a insegurança, é o temor. Então é uma coisa que o homem é muito familiarizado e é muito presente e recorrente na vida do ser humano. O ser humano teme inúmeras coisas. Teme a morte, ficar doente, teme ficar sozinho, ser abandonado, inúmeras coisas. Né? Então, o medo das pessoas aqui não falarem abertamente sobre Jesus era da perseguição que os judeus empenhariam em fazer contra quem falasse sobre Jesus. A gente vai ver no livro de Atos, quando a gente encerra o Evangelho de João e entra no livro de Atos, que realmente isso acontece. Os apóstolos tiveram muito trabalho ao propagar o Evangelho de Cristo por todos os lugares por onde eles iam, por causa das sinagogas de judeus que se encontravam nas regiões, nas cidades aonde eles iam para pregar. Volta e meia tinha um problema com o povo judeu que habitava aquela zona, habitava aquela cidade onde eles chegavam para espalhar o Evangelho. Então a gente vê que os judeus eles se empenhavam mesmo a fazer uma perseguição por causa do nome de Jesus. A gente vai ver também no livro de Atos, quando João e Pedro são chamados diante do Sinédrio, por terem curado aquele homem paralítico na porta do templo, eles vão dizer que nunca mais tocassem no nome de Jesus. Então, essa perseguição
esse comportamento hostil que o povo judeu desenvolveu por Jesus, tanto aqui quanto depois da sua morte e ressurreição, era o motivo do temor das pessoas não falarem sobre Jesus. Nessa ocasião aqui, especificamente, né? Mas a gente aprende que a fé verdadeira, ela vai exigir de nós coragem para fazer isso. Nós acabamos de falar sobre a reforma protestante no início do culto. O nosso irmão Eliel trouxe aqui para nós, eu comentei um pouco também. E o que Martinho Lutero fez naquele contexto, naquela época em que ele era também membro do romanismo, da Igreja Católica, exigiu justamente coragem, porque o que o romanismo fez com muita gente que queria fugir daquele sistema religioso que eles empregaram, morreram de formas atrozes. William Tyndale, cerca de 100 anos antes do início da Reforma Protestante, porque ele quis traduzir a Bíblia do latim para o inglês, para as pessoas terem acesso às Escrituras, foi morto numa fogueira. Esse é só um dos muitos exemplos de pessoas que durante os longos anos que o romanismo dominou, que foram mortas através de perseguição, porque quiseram defender a fé em Jesus Cristo e defender a palavra de Deus, defender as Sagradas Escrituras. Então, por mais que venham tempos muito obscuros na nossa vida, assim como tem irmãos nossos que em outros países passam por isso, onde a gente possa estar realmente em eminência de perseguições, de hostilidade das pessoas, talvez até mesmo da própria morte. Isso vai exigir de nós coragem para continuar confessando Jesus Cristo, para continuar propagando o Evangelho dele e para continuar testemunhando dele, independente do que nós possamos sofrer. O cristianismo ele é uma... Eu não gosto de usar o termo religião para o cristianismo. Né? O que nós fazemos é seguir Jesus. Nós não estamos numa tentativa de nos religarmos com Deus. Não, nós seguimos Jesus porque Ele é quem nos religa a Deus. Mas, se puder usar esse termo, o cristianismo seria uma religião de corajosos. Exige muita coragem a pessoa ser cristão. Exige muita coragem a pessoa ser de Cristo. Muita coragem a pessoa seguir o Evangelho, porque isso exige coragem mesmo. Coragem para testemunhar diante das ridicularizações, das humilhações, das muitas oposições que as pessoas fazem. Coragem para enfrentar, se possível, até mesmo a própria morte, como o exemplo de muitos irmãos nossos em países onde o Evangelho ele é completamente proibido. Exige-se muita coragem para ser, sei lá, o único cristão dentro de uma casa inteira de pessoas perdidas e ímpias. O único cristão dentro de um ambiente de trabalho de pessoas completamente imorais. Às vezes o único cristão dentro de uma sala de aula. Às vezes o único cristão no meio dos vizinhos. E às vezes até mesmo o único crente no meio de muitas outras comunidades de crentes, por aí que se dizem crentes, mas na verdade não são. Então o cristianismo ele exige coragem para que nós falemos e testemunhemos abertamente de Jesus. Isso exige coragem, exige intrepidez, e que muitas vezes é uma coisa que não vai partir de nós mesmos. É uma coisa que somente a graça de Deus pode operar em nós. O que tornou os apóstolos tão corajosos para pregarem naquele mundo antigo, onde as pessoas eram completamente pagãs, adoravam outros deuses, onde o Império de Roma dominava e o imperador era completamente perverso contra quem propagava somente Cristo como um Senhor e não o imperador como seu Senhor? Como é que esses homens tiveram tanta coragem para fazer o que eles fizeram? A graça de Deus sobre eles. Era Jesus Cristo sobre eles o tempo todo, trabalhando no coração deles para que eles tivessem intrepidez, coragem. E principalmente encorajamento que o próprio Jesus deu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é isso que nos motiva a sermos sempre corajosos para continuar testemunhando, continuarmos pregando, continuarmos a nossa vida espiritual diante desse mundo todo para a glória de Deus. No final nós compreendemos então que não é somente uma obra meramente humana, depende da graça de Deus. Mais uma vez evocando ali um dos 5 solas da Reforma Protestante, o sola gratia, é somente pela graça de Deus que nós somos salvos, somente pela graça de Deus que nós vivemos, somente pela graça de Deus é que nós testemunhamos daquilo que cremos, somente pela graça de Deus é que nós fazemos tudo quanto realizamos para a glória de Deus. Essa coragem, essa intrepidez que nós precisamos ter, não vem de nós mesmos. Nós, no nosso estado natural, caído em Adão, a única coisa que nós
conseguimos fazer é sermos temerosos, como muitos aqui realmente foram. Tinham temor de falar abertamente sobre Jesus. Por quê? Porque a perseguição poderia vir por parte dos judeus. Mas, pela graça de Deus, através da graça de Deus, nós somos corajosos, intrépidos, como diz aquela música que às vezes a gente canta aqui: em Jesus eu farei 1000 proezas, em Jesus nós faremos proezas. Em Jesus é que nós podemos frutificar, porque Ele mesmo é que vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Essa coragem que é necessária para testificar e testemunhar do Senhor Jesus só é necessária se nós estivermos nele. Então, mais uma vez, nós voltamos o centro para Jesus Cristo. Somente em Jesus, só nos Cristos, que nós temos essa coragem, esse vigor, intrepidez, motivação, alegria, satisfação para continuar caminhando com Ele, para continuar testemunhando dele diante das pessoas, seja lá qual for a nossa situação e condição, mesmo diante da divisão que o Evangelho causa. Porque de um lado nós temos a igreja do Senhor Jesus, do outro aqueles que se opõem completamente a Cristo e necessariamente também vão se opor a nós também. Então a gente aprende aqui uma série dessas lições. O Cristo, o Filho de Deus vivo, o próprio Deus encarnado, se sujeitando à vontade do Pai, se sujeitando ao tempo certo de fazer todas as coisas. Ele não vai somente no seu próprio tempo, ele não vai de acordo com a conveniência do tempo, ele vai de acordo com o tempo que é determinado pelo próprio Deus, para fazer cumprir a sua vontade e assim glorificá-lo. Nós seguimos então esse exemplo de Cristo. Devemos seguir esse exemplo e ter essa sensibilidade espiritual para saber que tudo que a gente faz na nossa vida deve ser guiada por Deus, não deve ser conforme o nosso jeito, o nosso achismo e o nosso próprio tempo de fazer as coisas. Aprendemos claramente também que o Evangelho causa divisão. A coisa mais natural, até a volta de Cristo, até a consumação dos séculos, é o Evangelho de Jesus Cristo, ele causa divisão. Ou as pessoas acolherão esse Evangelho e virão até Cristo e permanecerão com Ele, ou simplesmente rejeitarão e vão viver sua vida conforme seus próprios caminhos, seu próprio coração. Não há aí uma simpatia com o cristianismo da parte de ninguém sem ser cristão. A pessoa permanece em Jesus e com o Evangelho, ou ela rejeita essa ideia completamente. E aprendemos também que, embora os temores do nosso coração possam nos envolver, principalmente no tocante ao nosso testemunho acerca de Cristo, a gente ainda assim precisa recorrer à graça de Deus para sermos corajosos. Para sermos corajosos, porque o Evangelho exige que nós tenhamos essa convicção tão forte que faz com que, de um modo ou de outro, a gente testemunhe daquilo que a gente vê e daquilo que a gente ouve do Senhor Jesus. Algumas lições práticas aqui para nós. Que discernimento espiritual é o que nos faz necessários. Se nós quisermos saber qual é a vontade de Deus, é como Paulo vai dizer na carta aos Romanos. Nós temos que ter a nossa mente renovada. Nós temos que saber discernir muito bem as coisas para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Era assim que Jesus vivia. Ele não vivia fazendo as coisas de acordo com o seu tempo, de acordo com sua própria vontade, como Paulo mesmo vai dizer lá na carta aos Efésios. Sendo igual a Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele se sujeitou à autoridade de Deus o Pai, e isso para nós é um exemplo que nós devemos seguir. A gente age de acordo, não conforme a nossa própria cabeça, não conforme o nosso próprio achismo. A gente age de acordo com a vontade de Deus, e é necessário discernimento espiritual para que a gente possa então discernir essa vontade das outras coisas, essa vontade da voz do nosso próprio coração. A gente entende também que a gente deve se empenhar na sinceridade da busca por Jesus, né? Porque tem gente que infelizmente vai buscar Jesus pelos motivos mais variados, mas não porque encontra em Jesus o centro da sua satisfação, da sua alegria, a alegria plena e completa. Posicionamento, a gente aprende então que o Evangelho ele sempre vai causar um posicionamento das pessoas, seja a favor ou contra ele, e nós, como bons ouvintes da palavra de Deus, temos que nos posicionar a favor. Sempre nos posicionarmos a favor do Evangelho de Jesus Cristo. Crer, acolher e viver esse Evangelho. E a coragem, porque tudo isso vai envolver coragem.
ouvir da boca de Jesus: se alguém quiser vir após mim, deve negar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir. Exige coragem. A gente tem que ser muito corajoso para colocar na balança os nossos interesses e vontades e dizer: rapaz, isso não vale tanto diante de Jesus, não, vou ficar com Jesus mesmo. Exige coragem. Tanto exige coragem porque no dia que Jesus exigiu de um homem rico que vendesse tudo que ele tivesse para poder segui-lo, esse homem rapidamente se entristeceu e foi-se embora, desanimou. Ou seja, exigia coragem, coragem essa que ele não teve. Nós devemos então ter essa mesma intrepidez e recorrer à graça de Deus, porque somente por meio dessa graça que ele despede sobre nós é que nós podemos ser corajosos, é que nós podemos ter a nossa posição favorável ao Evangelho de Cristo, e que nós podemos ser sinceros na nossa busca por Ele, e que nós podemos, inclusive, termos esse discernimento que nos é tão necessário. Amém? Vamos orar nessa noite. Bondoso Deus eterno, aqui se encontra mais uma vez reunido todo o povo que o Senhor quis que estivesse nessa reunião essa noite. Nós então somos gratos, porque a sua mão bondosa que nos conduziu em todo o tempo e fez com que todos os eventos relacionados à nossa vida contribuíssem para que nós estivéssemos aqui reunidos nessa noite e nesse horário. Nós queremos que o Senhor é soberano dessa forma, que o Senhor tudo conduz de uma forma extremamente mínima em cada detalhe, para que tudo aconteça de acordo com o seu plano, de acordo com a sua vontade, e para que nós sejamos beneficiados por essa boa vontade que o Senhor tem. Ouvimos aqui nessa noite acerca da pessoa bendita do seu Filho Jesus, que ele, como se sujeitou, não andava segundo o seu próprio, a sua própria cabeça, mas andava de uma forma em que o Senhor o guiava aonde quer que ele ia para fazer cumprir a sua vontade. Nós queremos pedir ao Senhor que, de igual modo, não somente a nós que aqui nos reunimos, mas a toda e qualquer pessoa que lhe segue, toda e qualquer pessoa comprometida de verdade com o seu Evangelho, que o Senhor conduza dessa mesma forma, que o Senhor dê sensibilidade espiritual à sua voz, discernimento espiritual para saber quando algo é da sua vontade e quando algo não é, para que assim nós possamos andar de acordo com as pisaduras, as passadas do Senhor Jesus, procurava sempre agradar-lhe em tudo e render ao Senhor glória e graças. Pedimos que o Senhor nos dê coragem para que possamos sempre nos manter fiéis ao posicionamento que um dia tomamos quando decidimos ir até Jesus Cristo. Para que não somente agora ou nos tempos futuros, mas até o final das nossas vidas, ou até o dia que o Senhor Jesus vier para nos buscar dos altos céus, que o Senhor nos mantenha corajosos, que o Senhor nos mantenha firmes, intrépidos, para testemunharmos com a nossa vida, com as nossas ações, palavras, com as nossas obras e com a nossa boca, com as nossas pregações, tudo aquilo que é necessário para as outras pessoas também poderem compreender o que é o Evangelho. Nós temos a missão que o Seu Filho nos deu de propagarmos esse Evangelho, propagarmos essas boas novas a todo mundo. E isso vai exigir de nós coragem. Nós temos o compromisso, inclusive, de renunciar tudo aquilo que é necessário ser deixado para trás para te seguir. E por isso, nós também pedimos essa coragem, para entendermos que muito mais vale a glória do Senhor revelada na face de Jesus do que qualquer outra coisa que nós possamos ter. É o que nós pedimos e agradecemos por essa reunião, agradecemos pelo nosso viver e respirar. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus.